Oi, pessoal, de novo. Então, eu tinha falado que ia fazer um vídeo sobre distribuição de frequência, mas eu esqueci dos gráficos. Então, eu vou fazer esse vídeo agora sobre gráfico, tá? Não um gráfico específico da distribuição de frequência, que a gente chama de gráfico histograma, tá? Não do histograma, nem do gráfico de linha, nem ogiva de Galton. A gente vai falar. Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês aqui de exemplo aqui do Excel, poucos, tá bom? Mas enfim, o gráfico, o que você tem que apresentar no gráfico, né? Você tem que botar um título nele, você tem que colocar os rótulos de dados, né? Se é percentual, se é, enfim. E quanto mais simples, melhor, tá? Aqueles gráficos que aparecem um monte de desenhozinho, pessoinha, aquela coisa, eu acho que isso não é muito, assim, útil, tá? Fica bonitinho e tal, mas eu acho que confunde um pouco a pessoa que está olhando para ele, tá bom? Então, quanto mais simples o gráfico, quanto mais sequinho for o gráfico, melhor, tá? Então, assim, eu sabia fazer gráfico melhor nas planilhas do Excel mais antigo. Agora eu estou tendo vamos dizer assim, recapitular muita coisa, né? Então, às vezes, eu fico meio perdida onde é que eu acho as coisas na nova planilha do Excel, aí na versão mais nova, né? Mas vamos lá, vou colocar alguns aqui para vocês. Ó, o histograma a gente vai ver depois, né? Então, vamos à coluna de barras. Colunas e barras. O gráfico de barras, as barrinhas na horizontal, tá? E o gráfico de colunas na vertical. Então, esse aqui é um exemplinho basicão, né? De amostra com 55 estudantes, onde você tem o curso e o número de estudantes por curso, né? Tá lá administração, biologia e tal, isso aqui. Como que a gente constrói um gráfico assim? Bom, esse gráfico eu já tinha construído antes, porque essa minha planilha aí já tem algum tempinho que eu fiz num curso de estatística que eu dei muito tempo atrás. Mas assim, aqui eu teria que incluir um texto, né? Então, um título, tá? Então, como é que eu poderia aqui já incluir um título? Eu vou selecionar o gráfico, venho aqui, acho que é no design, se não me engano. Aí eu vou adicionar o elemento de gráfico, e aí aqui tem título dos eixos, né? Eu tenho o título do gráfico que eu posso colocar. Nossa, eu clicar aqui, eu posso colocar acima do gráfico, sobreposto, embaixo, enfim. Aí eu posso colocar aqui acima do gráfico. Eu vou lá e digito o título, normalmente. Esse é o título de quê? É, número de estudantes por curso, vamos colocar assim, né? No, tem que apagar tudo. Então, número. Ah, tá no caps lock. Número de estudantes por curso, tá? Aí, se tiver um ano respectivo, pode colocar um ano ali, ou seja, dá uma informação sobre o que o gráfico está mostrando, tá? E de forma mais simples possível. É claro que aqui você pode fazer uma firula, né? Você pode botar uma barrinha de cada cor, se você quiser, né? Aí você vem aqui, sei lá, às vezes clicando com o botão direito resolve, tá vendo? Alterar, selecionar dados, formatar a série de dados. Aí você pode vir aqui nas cores, tá vendo? Aí você pode, enfim, fazer uma série de firulas aí no gráfico e vai por conta de vocês, tá? E vocês vão construindo aos poucos aí. Então, esse é o gráfico de barras. Bom, começar um gráfico é bem simples, tá? Você vai selecionar aqui, aí você vai lá em inserir, né? E aqui é que tem os gráficos recomendados, os mais usados, tá? Esses aí aqui já aparece aqui, né? Ok. Aí ele já, você escolhe aqui qual gráfico você quer, tá? Eu gosto desses bem mais simples. E aí aqui ele já colocou o número de estudantes por curso, enfim, tá bom? Mas aí aqui vocês já começam a arrumar. Aí tem como formatar também a largura das colunas ou barras, né? No caso aqui é o gráfico de colunas, tá bom? Então vocês podem fazer esse tipo de coisa, tá? Então esse é o gráfico de barras e colunas. O gráfico de setores é o famoso pizza. Ele é interessante quando você quer mostrar
né? Como é o caso aqui, dessa mesma tabela, eu montei aqui um gráfico de pizza. Ele é interessante quando você quer mostrar assim um comparativo, né, do todo, o que cada classe corresponde, né? Então você também pode apresentar o percentual, né, se você quiser aqui, né, alterar formato de dados. Enfim, eu vou fazer um novo aqui, vamos ver o que acontece. Vamos lá, eu vou selecionar aqui de novo, aí vou lá em inserir um gráfico, vou escolher o gráfico de pizza, tá? Aí tá aqui, ok. Aí ele fez esse aqui bem sequinho, né? Aí aqui tem um monte de estilo que você pode usar, né? Tem vários aqui. Engraçado que esse que eu tenho aqui, que é do Excel mais antigo, não tá aparecendo aí, né? Como uma possibilidade. Esse aí eu já teria que procurar no tipo de gráfico, nos tipos de gráficos que estão aí. Layout, não sei. Teria que procurar, tá, minha gente? Essa aí é a firula. Enfim. Ah, olha aqui, apareceu. Quando eu cliquei nesse aqui, apareceu o estilo, tá vendo? Que estranho, né? Pois é. Aí nesse aqui, se eu quiser, vamos lá, adicionar rótulo de dados. Eu coloquei aqui, tá? Ó, quando eu fiz esse gráfico, o anterior, deixa eu aumentar isso aqui. Quando eu fiz esse aqui anterior, repara que eu fiz uma coluninha aqui do percentual, tá? É esse percentual aqui. Aí, ao invés de eu fazer o gráfico com o número de estudantes, eu fiz o gráfico, eu selecionei as colunas, incluindo a de percentual. Eu fiz assim, eu devo ter feito isso, né? Aí eu clico no F8 para passar para outra coluna. Pronto. Aí eu faço inserir. Aqui os gráficos recomendados. Vamos botar lá o de pizza. Aqui, tá? E aí, se eu quiser, eu posso inserir aqui, adicionar os rótulos de dados, aí eles vão aparecer como percentual. Aí, se eu quiser formatar, né, a fonte, aqui seria formatar os rótulos, aí eu venho aqui e porcentagem, pronto, tá? Enfim, não sei se aqui eu também poderia fazer isso, deixa eu deletar esse aqui. Esse aqui, se eu quiser formatar rótulo de dados, tá aqui. Ó, posso usar porcentagem também, pronto. Viu? Eu acrescento o valor, tem o valor e ao lado o percentual. Então, assim, é só procurar aqui para mostrar o gráfico. Bem, aí aqui também tem o gráfico de linhas, né? Aqui uma tabela assim, uma série temporal, né? Vamos colocar. Você tem 1985, 90 e 95. As exportações brasileiras, tá? Bem, vejam, eu fiz aqui um gráfico de linhas, tá? Esse tipo aqui, ó, a linha dessa maneira que tá aqui, eu acho que ela não é muito informativa, né? Porque quando você colocar uma linha dessa por ano, então você não tá. Porque o gráfico de linha ele é bem sim, sugestivo quando você quer avaliar a evolução de alguma coisa ao longo do tempo, né? Então, o ideal é que você coloque na parte de baixo aqui, no que seria o eixo X, né? O seu tempo, tá? O seu tempo. E cada linha dessa correspondente a um determinado, no caso aqui, um país que você quer acompanhar a exportação brasileira para esses países, né? Ao longo desses 3 anos. Né? O que exportou para a América Latina, o que exportou para a Europa, o que exportou para a África, Oriente Médio. Então, quer dizer, esse tipo aqui, o da direita, ele já não mostra muito bem esse comparativo que a gente quer fazer, né? Entre
um determinado continente ou país e os outros, tá? Então, o gráfico de linha ele é mais indicado assim quando você quer uma evolução ao longo do tempo, tá? O gráfico de colunas aqui ou de barras, eu acho que ele não vai ser muito útil não, tá? Então, assim, é bom senso, gente, é avaliar o que seria interessante para cada um, tá bom? Então, essa parte de gráfico eu vou fazer assim bem, né? Eu acho que já tá bom. Se vocês quiserem treinar um bocadinho o Excel, né, para ver como é que vocês estão, ver se vocês acham as coisas, né? E se vocês não estiverem achando, fala para mim que eu ajudo a procurar, procuro por aqui e tento mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, tenta fazer o seguinte, tenta pegar aqueles exercícios que eu coloquei aqui para vocês, olha só, tá vendo aqui? E tenta fazer gráficos com isso daí, né? E tenta fazer os gráficos só para treinar mesmo a planilha, né? Fazer esses gráficos no Excel. Isso é bom para a vida, né? Trabalhar com Excel e estatística, usar a estatística, isso é bom para a vida. Eventualmente, se você estiver trabalhando em alguma empresa, ou até mesmo se você estiver na área acadêmica, eventualmente você vai precisar fazer alguma pesquisa, apresentar algum gráfico. Então, é bom você ter um pouquinho desse conhecimento também, né? Adquirir uma certa prática com isso aí, tá bom? Tchau, gente. Agora sim, próximo vídeo vai ser distribuição de frequência, tá? Até a próxima. Tchau.